Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre determinantes, tá? O determinante está atrelado com a matriz que a gente já viu, tá? Para calcular determinante, a gente tem que tomar alguns cuidados necessários antes de resolvê-lo, tá? Só dá para calcular determinante quando a matriz for quadrada, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Quando eu falo ordem 1, tá, eu estou dizendo que é uma matriz quadrada de uma linha por uma coluna. Tá? Quando eu falar ordem 2, vai ser uma matriz quadrada onde o número de linhas é igual ao número de colunas, e no caso, número de linha 2 e de coluna 2. Tá? E quando eu for trabalhar com ordem 3, é uma matriz quadrada de ordem 3 linhas por 3 colunas, tudo bem? Para calcular o determinante de matriz de ordem 1, né, que é uma linha por uma coluna, que vai ser apenas uma matriz com um único elemento, esse é o mais fácil de todos. Por quê? O determinante de qualquer matriz com um elemento só vai ser ele mesmo. Por exemplo, se a matriz só tem o elemento 3, então o determinante dessa matriz vai ser o próprio 3. Se a matriz só tem o elemento 5, o próprio determinante vai ser o número 5. Tá? E se no caso for menos um elemento da matriz, o próprio determinante é o menos 1. Tá? Então a ordem 1 é a mais fácil. Tá? Não é muito usual trabalhar com ordem 1. Tá? Mas só para vocês saberem, se por acaso cair em algum lugar, vocês sabem que quando a matriz for de ordem 1 por 1, que vai ter um elemento só, né, uma linha por uma coluna, o determinante vai ser o próprio número que está aqui dentro. Tranquilo, né? Quando for ordem 2, aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas é simples também. Como é que eu faço para calcular um determinante de uma matriz A, que eu chamei de elementos 3, menos 1, 2 e 4? Como é que calcula isso? Né? O que vai mudar? Quando for ordem 2, ou seja, duas linhas por duas colunas, a gente tem que ver as diagonais. No caso, eu tenho duas diagonais aqui, ó. Eu tenho essa diagonal e tenho essa diagonal, certo? Não sei se vocês lembram ou não, senão não tem problema, tá? Essa diagonal aqui a gente chama de diagonal principal. Eu vou abreviar com DP, tá? Diagonal principal. E essa outra diagonal aqui é chamada de diagonal secundária, tá? Devo chamar de DS. Então a principal é de assim e a secundária de assim, tá? O nome não importa aí, eu não vou usar o nome, tá? O que importa para vocês frisarem aí é nesse sentido e nesse outro sentido. Por que vai influenciar o sentido, né? Quando eu estiver trabalhando com a diagonal principal, eu vou lembrar, eu tenho que manter o sinal do resultado, tá? Ou seja, se o meu resultado der o positivo, eu vou usar positivo. Se o meu resultado der negativo, eu vou usar negativo, tá? Então eu vou manter o sinal. Quando eu estiver trabalhando com a diagonal secundária, eu vou lembrar de inverter o sinal, tá? Ou seja, o que é inverter o sinal? Se o meu resultado da minha conta der positivo, eu vou colocar negativo. E se der negativo, eu vou por positivo. Vou descrever aqui para vocês, ó. Então aqui, ó. Quando estiver operando na diagonal principal, né, que é nesse sentido aqui da flecha, né? No caso, se diagonal 3 e 4 aqui, né? Eu vou manter o sinal, ou seja, se é positivo o resultado, se der positivo o resultado, eu vou manter ele positivo. E se der negativo, eu vou manter ele negativo, tá? Então eu não vou alterar nada quando for trabalhar com a diagonal principal. Quando eu for trabalhar com a diagonal secundária, que no caso, o meu caso aqui especificamente é o 2 e o menos 1, eu vou ter que lembrar de inverter o sinal. Ou seja, se o meu resultado deu positivo, eu vou ter que trabalhar com o negativo. Então eu tenho que trocar, tá? E se por acaso o meu resultado deu negativo, eu tenho que pôr positivo. Tá, professor, eu entendi que tem que inverter quando é secundária e tem que manter quando é principal. Mas inverter o quê? Esse é o resultado do quê? Aí que tá. Como é que a gente monta esse determinante aqui, ó? O determinante, tá? Tem uma característica principal na hora que a gente escreve. Quando a gente coloca
o parênteses ou aquele colchete, a gente se refere-se à matriz A. Para não confundir com matriz A, como é que a gente denota o determinante da matriz A? A gente denota assim, ó, duas barrinhas, tá? Como é que no caso é a matriz A, a gente denota assim, ó, duas barrinhas e o A dentro. O que quer dizer isso? Essas duas barrinhas indicam o determinante, tá? Então o que eu estou querendo dizer assim? Eu quero o determinante da matriz A, tá? Então, se por acaso eu tiver uma matriz escrita assim, ó, 3 menos 1, 2 e 4, e não é colchete e nem parênteses, eu não estou falando da matriz, eu estou falando do determinante dessa matriz, tá? Então é só para diferenciar os dois casos aí, tá? Para não confundir. Se eu escrever barrinhas verticais, a gente está trabalhando com determinante. Se a gente põe parênteses ou colchete, é a matriz, tá? Então, determinante, a gente vai trabalhar sempre com essa barrinha aqui, entre os números que a gente quer, tá? Então, vamos lá. Como é que faz essa conta aí, ó? Eu falei para vocês que nesse sentido da principal, eu mantenho o sinal, né? Então, mantenho o sinal do quê? Do resultado da multiplicação dos dois números, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar os elementos da diagonal principal e multiplicar eles. 3 vezes 4, 12. Então eu vou lá e coloco 12. Como tá pela diagonal principal, eu não preciso alterar o sinal. Se deu 12, então eu mantenho como 12 mesmo, tá? Eu mantenho o sinal. Deu 12 positivo, permaneceu 12 positivo. Quando eu faço a multiplicação pela diagonal secundária, eu tenho que lembrar de inverter o sinal, né? Então o que eu sugiro? Faz a conta normal, depois lembra de inverter. Então a conta é 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1, mais com menos dá menos, né? E 2 vezes 1, 2. Então daria menos 2. Daria menos 2. Mas como eu estou trabalhando com diagonal secundária, eu tenho que lembrar de inverter, né? Como daria menos 2, ele passa a ser mais 2. Se desse, por exemplo, mais 2, ele viraria menos 2, tá? Então é sempre o oposto. Diagonal principal mantém o sinal do resultado. Aqui, como era 3 vezes 4 deu 12, mantive, então ficou no 12. Aqui, como era 2 vezes menos 1, daria menos 2. Como eu estou trabalhando na secundária, tem que lembrar de inverter. Se era menos 2, ele vira mais 2. Aí é só resolver, né? 12 mais 2, 14. Então, o determinante dessa matriz A aqui, 3 menos 1, 2 e 4, ele vale 14. Tá? Morre aí. Um outro exemplo, ó. Essa matriz Bzinha aqui, ó. Menos 4, 2, 8 e 3. Mesma coisa. Multiplica a principal, né? Depois multiplica a secundária. Na principal, eu mantenho o sinal. Então, eu não preciso me preocupar com o sinal, né? Tem que fazer menos 4 vezes 3. O que eu sugiro? Faz o jogo do sinal e depois multiplica. Menos com mais dá menos, né? E 4 vezes 3 dá 12. Então daria menos 12. Como está no sentido da principal, eu mantenho o sinal. Então permanece menos 12. Aí eu vou pegar pela secundária, que é 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. Como está pela secundária, eu lembro de inverter o sinal. Então, em vez de pôr mais 12, mais 16, eu vou colocar menos 16. Tá? Então, nesse sentido, mantém o sinal. Para cá, troca. Tá? Sempre nesse esquema. Se daqui deu menos 12, permanece menos 12. Se para cá daria mais 16, que é 8 vezes 2, como está para lá, inverte, menos 16. Aí opera. Menos 12 com menos 16 dá menos 28. Então, o determinante da matriz B, com os elementos menos 4, 2, 8 e 3, é menos 28.
Um último exemplo aí, a matriz C. Os elementos menos 4, menos 2, 3 e menos 5. Vou montar o determinante aqui, tá? Então eu tenho menos 4. Vou passar melhor para ficar mais bonitinho para vocês aí, ó. Menos 2 e menos 5. Lembrando, para cá, você pode até ficar fraquinho aí para não se perderem. Aqui é a diagonal principal, então vocês vão manter o sinal, né? E para cá é a diagonal secundária. Você tem que lembrar de trocar o sinal, né? Vamos lá então, vamos resolver esse determinante. Antes de multiplicar o menos 4 vezes o menos 5, eu sugiro vocês fazerem o jogo de sinal. Então, menos com menos, mais. 4 vezes 5, 20. Como está nesse sentido, eu mantenho os 20, tá? Então, não preciso alterar nada. 20 ou mais 20. Tá aí. Para cá, jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 3 vezes 2, 6. Então, daria mais 6. Como está na secundária, o mais 6 ele vira menos 6, porque eu tenho que trocar. E resolvendo 20 menos 6, 14, né? Então tá aí. Tá aí. Esse aqui é o resultado do determinante dessa matriz C. Menos 4, menos 2, menos 3 e menos 5. Já quando for uma ordem 3, ou seja, uma matriz 3 por 3, dá um pouquinho de diferença. Por quê? Naquela de 2 por 2, se eu pegar só a diagonal principal e só a secundária, tá vendo que vai sobrar números aqui? Então eu não posso só pegar as duas principais. Tem um passo adicional. Qual que é? Bom, antes disso vamos montar aqui o determinante. Então eu vou pôr as barrinhas aqui, ó. Né? Com os elementos 5, menos 1 e 4. Menos 1 e 4, 4, 3 e 2. Um e 2. Então tá aí. Antes de multiplicar, qual que é o primeiro passo para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3? É dobrar as colunas 1 e 2, ou seja, essa coluna 1 e essa coluna 2, eu vou replicar elas aqui. Então a coluna 1 é 5, 4, 1. Então eu vou usar 5, 4 e 1. Se a coluna 2 não é menos 1, 3 e 1, eu vou replicar ela aqui também, copiar ela inteirinha. Menos 1, 3 e 1. E vou fechar o meu determinante, tá? A terceira coluna vocês não replicam, tá? Vocês mantêm a matriz original, copia na íntegra a coluna 1, sem alterar nada, e copia na íntegra a coluna 2, sem alterar nada, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os parzinhos, né? Olha aqui, ó. Vou circular aqui porque melhor fazer a lápis. Pera aí. Eu vou fazer a lápis porque aí dá pra riscar sem atrapalhar o número, tá? Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esses 3 números aqui, né? Como se fosse a principal. Tá vendo que ao dobrar essas colunas aqui, eu gerei mais uma principal aqui, ó. Mais uma diagonal com 3 carinhas. Porque eu só tinha 2, né? Agora tenho 3. Mais uma diagonal aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar as 3 diagonais, tá? E lembrando, nesse sentido aqui da principal, a gente tem que manter o sinal. Então a gente vai manter o sinal dos resultados, tá? Lembrando, vocês só podem pegar as diagonais que formam 3 números, tá? Essas diagonais que tem 2 carinhas e essas aqui que só tem 1, não pega, tá? Desconsidera, tá? A gente não vai usar, tá? Bom, então vamos lá. Como é que ficaria o determinante disso aí? A gente vai fazer uma multiplicação tripla agora, tá? A gente vai fazer 5 vezes 3 vezes 2, tá? Eu sugiro fazer o jogo de sinal antes, depois multiplica tudo de uma pancada só, tá? Mais com mais dá mais, e mais com mais dá mais, né? Então vai dar mais mesmo. 5 vezes 3, 15, e 15 vezes 2, 30.
Então, 30. Agora esses três aqui, ó. Esse e esse. Jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos, né? Então vai dar menos. Aí multiplica tudo. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 1, 2. Por fim, esses três carinhos aqui. Como são todos positivos, vai dar mais, né? Porque mais com mais dá mais e mais com mais dá mais, né? Então, vai dar mais. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 1, 16. Bom, tá aí as contas da minha diagonal principal. Vamos para a secundária agora. A secundária é daqui para cá, não é? Então, só pegar daqui para cá, ó. Então, vai ser esses três carinhos aqui. Esses três carinhos aqui. E esses três carinhos aqui. Tá? Se vocês fazerem lápis, dá certinho, porque aí não atrapalha muito o desenho. O ruim é que, tipo, se você for riscar de caneta, né, pode confundir ali, né? Então, bom, vamos lá. Só que a gente tem que lembrar que nesse sentido da secundária, a gente tem que trocar o sinal, né? Então, se deu mais, eu ponho menos. E se deu menos, eu ponho mais. Jogo de sinal, depois eu multiplico tudo. Mais com mais dá mais. E mais com mais dá mais. Como eu tenho que trocar, então eu tenho que pôr menos. Tá? Aí multiplica. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Agora esse triozinho aqui, ó. 1, 2 e 5. Mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais. Como é para cá, para secundária tem que trocar. Então eu ponho menos. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 5, 10. E por fim aqui, ó. 2, 4 e menos 1. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Como eu tenho que trocar, então eu ponho mais. Não esquece, hein? Nesse sentido, mantém o sinal. Nesse sentido, troca o sinal. Tá? Inverte. Aí multiplica. 2 vezes 4, 8. E 8 vezes 1, 8. Agora é só operar isso aí. 30 menos 2, mais 16, menos 12, menos 10, mais 8, tá? 30 menos 2 dá 28. 28 mais 16, 44. 44 mais 8, 52. 52 menos 12 dá 40. 40 menos 10, 30. Então, o determinante dessa matriz A, ele vale 30, tá? Vou fazer um último exemplo para vocês aí, ó. Essa matriz B aí, ó. Vamos montar o determinante. Então, 3 barrinhas aqui, ó. Barrinhas aqui. 0, 11. Desculpa, 0, 1 e menos 1. 3, 3 e menos 2. 2, 5, 4. Quando a matriz tem o zero, a vantagem é que vocês ganham tempo, né? Porque quando você faz a multiplicação, qualquer número multiplicado por zero dá zero, né? Então é até mais fácil. Bom, vamos aos passos lá. Antes de tirar as principais e as secundárias, né? Para não sobrar ninguém, vamos dobrar as colunas 1 e 2. Então eu vou replicar o 0, 3 e 2. 0, 3 e 2. E vou replicar o 1, 3, 5. 1, 3, 5. Vou fechar o determinante. Vamos pegar as diagonais principais. Então eu tenho a primeira aqui, ó. 0, 3 e menos 4. Eu tenho a segunda, 1, menos 2 e 2. E tenho a terceira, menos 1, 3 e 5. Né? Lembrando que nesse sentido aqui da flecha, né? A gente tem que manter o sinal. Então a gente nem muda, né? Vamos lá, então. Isso aqui vai dar quanto? Zero vezes 3 dá 0, 0 vezes 4 dá 0, né? Quando tiver 0, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Vocês podem pôr 0 direto, nem precisa operar. Porque qualquer coisa vezes 0 vai dar 0, tá? Então aí nem precisa ver jogo de sinal, porque sempre vai dar 0, tá? Bom, então a gente vai fazer esse vezes esse vezes esse. Vou fazer o jogo de sinal antes para não me perder. Então mais com menos dá menos.
E menos com mais dá menos. Como tem que manter, então permanece o menos. Aí multiplica. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Agora aqui. Esse vezes esse vezes esse. Jogo sinal primeiro. Menos com mais dá menos. E menos com mais dá menos. Como é aqui, então mantém aí no sinal, então continua menos. Multiplica 1 vezes 3, 3. E 3 vezes 5, 15. Vamos para a diagonal secundária agora. Então eu tenho esses carinhas aqui. Tenho esses carinhas aqui. E tem esses carinhas aqui. Tá? Observa. Sempre vai sobrar 2 aqui, tá? Ó. Então não se sobrar não é que tá errado, não. Vai sobrar esses 2 carinhas aqui, tá? Ah, então o senhor não usou esses 2 carinhas? Na verdade eu usei. Eu repliquei eles, na verdade, tá? Ó, o 3 que eu não usei, eu usei ele aqui, ó. Tá? Então na verdade eu usei todos os carinhas, tá? Vamos lá. Lembrando que nesse sentido aqui eu tenho que inverter, né? O sinal. Inverter. Então vamos lá, então. Joguinho de sinal. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Como tá nesse sentido, eu tenho que inverter. Então de menos ele vira mais. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 1, 6. Aqui nesse sentido. Tá vendo o zerão aqui? Eu nem vou resolver, isso vai dar zero. Tá? Porque se você resolver, daria 5 vezes 2, 10. 10 vezes 0, 0, tá? Ah, professor, mas não seria menos 0? Tanto faz, tá? Escrever mais 0, menos 0, isso não vai influenciar, tá? Eu costumo colocar mais 0 só pra não ficar mais bonitinho, mas o sinal do 0 não importa, tá? Apareceu 0 aqui, põe 0 direto, ganha tempo, tá? Aqui agora, 4 vezes 3 vezes 1. Mais com mais dá mais, mais com mais dá mais. Como tá pra cá, tem que inverter, então eu coloco menos. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 1, 12. Só operar agora aí. Isso aqui vai dar menos 4 com menos 15, dá menos 19. Menos 19 mais 6 dá menos 13. E menos 13 com menos 12 dá menos 25. Então, determinando essa matriz aqui, 3 por 3 é menos 25.